Um dia, você e eu estaremos diante de Cristo, face a face com Jesus. Isso não é força de expressão. Há um homem no céu. Seu nome é Jesus, o Deus em carne, que nos deu, aqueles que creem, acesso à presença de Deus pelo que Ele fez na cruz. E todo ser humano vai estar diante de Cristo um dia. Nós vamos estar diante de Cristo um dia. Sexta-feira, eu e a minha família, nós estávamos lendo um texto que eu gosto, Apocalipse. Eu queria tratar com vocês sobre esse texto. Por que ler o Apocalipse? Porque é a palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, quando Paulo escreve isso, ainda não estava formado o Novo Testamento. Mas nós sabemos, por exemplo, pela palavra de Pedro, que o que Paulo escreveu é Escritura também. E o que João escreveu. Toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, é palavra de Deus, é inspirada por Deus. Foram homens que escreveram, mas foi Deus que dirigiu aqueles homens para escreverem o que eles escreveram. Essa Escritura, dentre elas Apocalipse, é útil para o ensino. Deus fala conosco pela sua palavra. Eu gosto de uma da expressão, hoje está muito em voga, que Deus me falou, Deus vai falar comigo, Deus está trazendo uma revelação para você. Você quer ouvir a voz de Deus? Eu tenho uma mensagem. E se você e eu quisermos ouvir Deus falar, nós devemos abrir a Bíblia. E se nós quisermos Deus ouvir falar em voz alta, nós podemos ler a Bíblia em voz alta. E Deus tem um centro que é Cristo na sua palavra. Ela tem o propósito de nos repreender, de admoestar. Ela serve para corrigir, porque nós precisamos e muito de correção. Ela serve para instruir, para esclarecer. Olha, isso eu não sabia, que a palavra de Deus diz isso a meu respeito, que eu sou um pecador, que eu sou absolutamente depravado, totalmente pecador. Mas a Bíblia diz, ela serve para me instruir, para que nós andemos na justiça. A justiça é o caminho, a vontade de Deus, a justiça manifesta em Cristo. E para que o homem de Deus, e o homem aqui, homem e mulher de Deus, homens e mulheres de Deus, estejam aptos e preparados para viver para a glória dEle, porque sem Ele, sem a palavra dEle, nós não vamos saber o que fazer. Romanos 15:4 diz que tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo precedentes ou procedentes das Escrituras, mantenhamos nossa esperança. Tudo o que foi escrito no passado, tudo o que foi escrito no passado. Mais uma vez aqui, Paulo está falando
do Antigo Testamento, mas nós sabemos que isso se aplica também, e para nós é passado. Tudo que foi escrito por Paulo, Pedro, Lucas, João, foi escrito para o quê? Para nosso ensino, para que nós entendamos como é que eu sei quem é Deus, como é que eu me achego a Ele, como é que eu posso conhecer a sua vontade. Tudo o que foi escrito para nós que cremos foi escrito. E para que por meio da perseverança, que vem da onde? Da Escritura, vem do pregador? Não, vem do pregador de jeito nenhum, vem da palavra de Deus que o pregador deve trazer, da palavra de Deus que o pregador deve expor, e não de homens. Nós mantenhamos nossa esperança, essa esperança de que um dia Ele vai voltar para nos buscar, por exemplo. E no caso específico de Apocalipse, por que ler o Apocalipse? Porque ele é a palavra de Deus, porque ele foi escrito para nos ensinar, porque nós temos muito que aprender, e todas as vezes, eu já tive a oportunidade de ler algumas vezes, todas as vezes, eu acabei de ver aqui algo novo, que eu leio, não diferente, mas que completa, porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz. E Apocalipse é a palavra de Deus. Ai, mas me dá medo. Que medo? Ali é a esperança que Jesus, o nosso rei, que veio como cordeiro, agora é rei. Ele vem agora como ele é realmente. Mas se não bastasse esses textos, Apocalipse capítulo 1, versículo 3, que diz que talvez sirva para você como incentivo: bem-aventurado ou feliz aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Felizes, bem-aventurados somos eu e você agora. Eu sou feliz porque eu estou expondo, e nós todos aqui somos felizes porque nós estamos ouvindo, e nós estamos meditando, vamos meditar no que nela, nessa profecia, tudo que nela está escrito, porque o tempo está próximo, irmãos. O tempo está próximo, está muito próximo. Mais do que ontem. O ano que João escreve o Apocalipse é aproximadamente o ano 90, 60 anos depois, mais ou menos, da ressurreição de Jesus. João é o apóstolo do amor, é aquele, talvez o mais chegado de Cristo, é o que enfatizou e falou muito do amor. Ele é o último apóstolo, todos os outros já morreram. Todos os outros morreram por amor a Cristo, das piores formas que nós podemos imaginar, martirizados. João está escrevendo preso em Pátimos, na ilha grega de Pátimos. Ele está preso por amor a Cristo, por causa de Cristo. Os cristãos são perseguidos pelo Império Romano. Jerusalém já foi destruída. Muitos cristãos estão morrendo por amor a Cristo, e nós queremos escapar num arrebatamento antes da tribulação. Não vai acontecer isso. João tem uma visão dada pessoalmente por Cristo. Versículos 1 e 2 de Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunha de tudo o que viu. Isso é a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. João viu Jesus, aquele que nós vimos, que nós tocamos, o Deus em carne. Agora se revela para ele como ele é na glória.
João andou com Jesus, um homem de Deus, mas quando ele vê Jesus, a santidade de Cristo é tão grande que ele não consegue olhar. Revelação é o Apocalipse. O que significa Apocalipse? Em grego, revelação. De Jesus Cristo, o Salvador. Jesus Cristo, o agente da graça de Deus. Jesus Cristo, o Senhor misericordioso, que Deus deu para mostrar para os seus servos. Nós somos filhos de Deus Pai, servos de Cristo. Servos escravos de Cristo, por amor. Eu quero servir o meu dono. Jesus é meu dono, dono da minha vida, meu Senhor. Servos, se você crê, você também é. E ele está dizendo o que em breve há de acontecer. Puxa, mas já são 2000 anos. Pois é, um dia para Deus é como 1000 anos. Pode levar mais tempo, do nosso ponto de vista. Eu não creio, se bem que já faz uns 30 anos que eu não creio que vai ser logo assim. Mas quem sabe não aconteça enquanto nós estivermos vivos. Nós seríamos a geração de cristãos mais privilegiada que já pisou sobre a face da terra. Ver Jesus, aquele que nós só vemos pela fé, vindo sobre as nuvens com poder e glória. Isso não é uma força de expressão. Aqui é o final da carta, e descreve o fim da realidade, o texto que nós vamos ler. O mundo como nós conhecemos vai ser desfeito, como Pedro também diz, 2 Pedro capítulo 3, versículos 7 e 10. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra e tudo que nela há será desnudada. Mais uma vez, aqui não é figura de linguagem, isso vai acontecer. Pela mesma palavra, qual palavra? Se você ler antes, o Deus que mandou o dilúvio, que cobriu todos os montes altos desta terra, que destruiu uma vez a humanidade. Pela mesma palavra, do mesmo Deus que mandou o dilúvio, que criou o universo, essa terra, os céus e a terra, este universo, que existem agora, e que nós agora, foi feita uma descoberta sensacional, e que tem implicação para a nossa vida maravilhosa, a questão das ondas, como é que é a expressão das ondas? Gravitacionais. Puxa, que descoberta incrível, eu quase não dormi. Isso vai mudar a minha vida, o meu relacionamento com Deus, porque eles vão descobrir a origem do universo. A origem do universo está descrito num velho livro que tem pelo menos 2000 anos. Esse dia do Senhor vem, é o dia da ira de Deus, virá como ladrão na noite para os que não creem. Para aqueles que creem e esperam, ainda que nós não saibamos quando vai acontecer, nós o esperamos, então ele não vem como ladrão. Quando ele voltar, Senhor, nós estávamos esperando. Ladrão é para quem não crê. Tudo vai ser destruído. Essa é a realidade. Vai passar pelo fogo. Depois vem o dia do juízo, que o autor aos Hebreus descreve em Hebreus capítulo 9, versículo 27. Por que autor aos Hebreus? Porque nós não sabemos quem escreveu a carta aos Hebreus, mas ela é a palavra de Deus. O homem está destinado a morrer uma vez só, depois disso enfrentar o juízo, não tem mais nada, morreu, a chance é aqui e agora, não tem purgatório, não tem reencarnação, não tem nada disso. Morre uma vez, depois disso vem o juízo, o julgamento, o tribunal de Deus, não humano. O tribunal humano é esse. Olha, se você ceder aqui, Senhor líder da nação, eu cedo aqui. A gente faz um complô,
e nem a minha corrupção, nem a sua vão aparecer. Mas esse tribunal é de Deus. Ali não tem ninguém que vai argumentar e ganhar nada. João vai descrever o que Jesus disse. O que Jesus disse em Mateus 25, 31 a 33, o versículo 41. Em Mateus 25 é Jesus aqui. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os seus anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Daí a figura daquele trono lá no início. Só uma imagem para nós tentarmos compreender, visualizar. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Naquele dia, Jesus é o Filho do Homem. Para mostrar que ele é Deus em carne, ele vai estar sentado no trono, e todo mundo, eu e você, vamos estar lá. Ele vai colocar as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda, e então dirá aos que estiverem à sua esquerda, é Jesus que está dizendo isso: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então, nós voltamos para Apocalipse, e para o texto que eu gostaria de ver com vocês. João vai detalhar o que Jesus disse aqui de maneira resumida. O texto está em Apocalipse, no capítulo 20, os versículos 11 até o versículo 15. E nós vamos ler e deixar a palavra falar. Deus fala pela palavra dele. Apocalipse 20, 11. Depois eu vi um grande trono branco e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Jesus disse: quando o Filho do Homem vier e se assentar no seu trono, ele vai separar bodes e ovelhas. E é agora. Depois do quê? O que João está dizendo? Depois da tribulação. Um momento, hoje está ruim, irmãos, mas não está nada ruim perto do que vai acontecer ainda. Mas que pessimismo, não. Realismo, de acordo com a Escritura. Não vai melhorar, irmãos. Não vai melhorar nada. Vai piorar e muito. A gente está vendo isso em todos os níveis. Na igreja, se afastando do evangelho, na perversão sexual. Essa semana, um juiz considerou um menino de 7 anos como menina, porque os pais quiseram e deu legalmente o direito de dar um nome de menina para o menino. E antes, a questão do homossexualismo hoje tem igrejas em todos os níveis, na violência, na política, na economia, todos os níveis. Depois desse sofrimento, da grande tribulação, de um homem chamado anticristo, de um outro homem chamado falso profeta, da perseguição de cristãos que vão morrer, muitos, como já morrem hoje, mas vai haver uma perseguição mundial. Depois de tudo isso, João vê um grande trono. João vê o futuro. Jesus leva João para uma visão no céu, e ele vê o futuro não uma possibilidade, o futuro determinado, um futuro irreversível. Vamos nos unir, a igreja, para mudar o mundo? Não, vamos nos unir para levar as pessoas a Cristo, porque esse mundo não vai melhorar, para que elas estejam prontas para quando Cristo voltar. Ele vê um grande trono, grande, de poder, honra e glória, ao único que é digno. Esse trono denota que Jesus é rei. E ele é branco porque o branco significa o quê? Pureza,
santidade, algo que eu e vocês não temos a menor ideia do que significa. É de acordo com a santidade que o Deus, Criador do universo, julga. No trono, aquele que estava assentado, quem está lá? Quem está lá, irmãos? Jesus. Qual Jesus? O que os evangelhos descrevem. João capítulo 19, versículos 1 a 3 e versículos 14 a 17. Marcos 15, versículos 27 a 30. Eu vou estar projetando para você ler comigo. É esse Jesus que vai estar nesse trono. Pilatos tomou então a Jesus e o açoitou. Pilatos pegou Deus em carne, o Criador dele, e mandou açoitar. Açoite não é chinelada. Eram 40 açoites, com pedaços de madeira, com tiras de couro, nas pontas metais, pedaços de ossos, que quando batia nas costas, dilacerava. E muitos morriam. Deus, Jesus, está passando pelos açoites. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, puseram sobre a sua cabeça, e lhe vestiram roupa de púrpura, e diziam: salve, rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Salva, ô Jesus! Faz alguma coisa aí. Você não é Jesus, não é Deus? Você está indo para a cruz porque você disse que é Deus, então faz alguma coisa. E davam bofetadas no Deus encarnado. Era dia da preparação da semana da Páscoa, por volta do meio-dia. Eis o rei de vocês, disse Pilatos aos judeus, que levaram Jesus para a cruz, e que Pilatos lava as suas mãos. Mas eles gritaram: crucifica-o! A pior das mortes da época, só bandido de primeira grandeza ia para a cruz. E Deus encarnado, sem nunca ter cometido um único pecado, vai para a cruz. Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Não temos rei senão César, que governava o Império Romano, e que eles a todo momento se rebelavam, porque não queriam o governo do Império Romano. Mas entre Jesus e um governador déspota que nos oprime, nós queremos ele. E não somente ele, tira esse ladrão, assassino que está preso aí, liberta ele, mas põe Jesus na cruz. Finalmente Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Então os soldados encarregaram-se de Jesus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda, e cumpriu-se a escritura que diz: ele foi contado entre os transgressores. Séculos antes, havia a promessa do Messias que viria para salvar o mundo, mas eles vão levá-lo para a cruz como um bandido. Os que passavam ali, Jesus já está na cruz, pregado. Os que passavam ali lançavam insultos a Jesus, balançando a cabeça e dizendo: ora, você que disse que destrói o templo em 3 dias, e o rei edifica, desce da cruz, salva-te a si mesmo, aí a gente vai acreditar. E Jesus, em silêncio, Deus encarnado, que se fizesse isso, acabava com tudo naquela hora. É esse Jesus que agora está em um trono para julgar todo ser humano que já pisou sobre a face da terra. Esse Jesus insultado, esbofeteado, crucificado, rejeitado pela maioria daquela época, rejeitado pela maioria hoje.
rejeitado por religiosos, rejeitado por ateus. É esse Jesus que está no trono para julgar. Alguns de vocês ouvem isso e entra por um ouvido e sai pelo outro. Vocês nem sabem o que isso significa. É triste pensar nisso. Alguns de vocês não têm a menor ideia do que isso significa. Ele agora está no trono. Diferente, não? É diferente. Ele já veio como cordeiro, agora ele é o juiz. Ele é o juiz de anjos e homens. Paulo em Atenas, diante das falsas religiões, nos mostra que Jesus vai ser o juiz. Atos capítulo 17, versículos 30 a 31. O contexto é que Paulo chega no Areópago, onde havia vários tipos de religiões como existem hoje, cada um com a sua verdade, cada um acreditando no que quisesse. E Paulo, ele não considera aquilo lá como algo sério, não. Ele não poupa palavras. Ele é intolerante, ele é radical. Chegou lá, né? Ele diz assim: no passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam. Pois esse Deus, ele estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que o designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Vocês estão aí com essas religiões, adorando tudo quanto é tipo de coisa, não tem nada a ver com Deus, Deus não tem nada nisso aí. Esse Deus está mandando que vocês se arrependam e recebam a Cristo. Não uma religião, eu não estou trazendo, Paulo não estava trazendo uma nova religião, ele está trazendo Cristo. E ele ordena que todos se arrependam, porque ele vai julgar vocês. E isso serve para mim e para vocês hoje. Serve para os nossos amigos, familiares, para todas as pessoas. Exatamente como Jesus disse e Paulo escreveu, João vê o julgamento do mundo com justiça. Versículo 11 de Apocalipse. Nós estamos compreendendo e vendo o que a palavra de Deus diz. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Jesus está num trono, grande trono, branco, para julgar as nações. A terra e o céu fugiram da sua presença, por quê? Porque eles foram consumidos pelo fogo. É uma outra realidade. Se dá fora dessa terra. A antiga criação, que gemia com dores de parto até que os filhos de Deus fossem revelados, agora vai ser feita uma nova criação. Essa criação aqui está fadada à destruição por causa do pecado que o homem trouxe para ela. Não há nada de figurado aqui. Apocalipse é cheio de metáfora. Não, aqui não tem nada de metáfora. Versículos 12 e 13. Eu vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono. E livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que neles havia, ou que nele havia. A morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Cada homem e mulher, em todos os tempos, foi julgado. Quem que está nesse julgamento? Eu vi os mortos. Eles estão mortos? Sim ou não? Não. Eles estão em pé.
eles ressuscitaram. Alguns ressuscitam para a vida, outros para a condenação eterna, mas todo mundo vai ressuscitar. Até aquele que diz que a ressurreição é uma mentira, ele vai ressuscitar também. Ele vê os mortos em pé diante de Cristo, grandes e pequenos. Lá vai estar Barack Obama, e vamos estar eu e você. Vai estar Pilatos, os fariseus que levaram Jesus para a cruz. Vai estar o Papa Francisco, Chico Xavier, Maomé vai estar lá. Todos vão estar lá, todo ser humano, grandes e pequenos. Bill Gates vai estar lá. Aqui, todos esses, nós somos diferentes, mas lá é todo mundo igualzinho. Todo mundo está em pé, esperando a sua vez. Não tem fila, lá não fura fila. Lá os mais poderosos vão na frente. Não, eles aguardam. Os mortos que ressuscitarão, não importa quando, como, nem onde morreram, porque ele está dizendo, o mar entregou os mortos que nele havia, a morte e o Hades é o lugar dos mortos que morrem sem Cristo. Às vezes traduzido erroneamente de inferno. Inferno é o lago de fogo e enxofre. Todos entregaram os mortos que neles havia e que agora ressuscitaram. Qual que é o parâmetro do julgamento? Todos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo estava registrado nos livros. Cada um vai ser julgado de acordo com o que fez. Imagina lá. Hoje nós vimos de manhã um estudo sobre a total depravação humana, e que nós não temos a menor ideia do que isso significa também. Tudo que eu e você fizemos, tudo que eu e você dissemos, tudo que eu e você pensamos, está lá, diante de Deus. Não tem desculpa, não tem advogado de defesa, a não ser para aqueles que estão, nós vamos ver, que estão escritos no livro da vida, porque aí tem um advogado. Mas esses que morrem sem Cristo, eles estão à sua própria sorte. São eles que vão se defender diante de Deus. Todos tentarão se defender com base no que fizeram. Mas eu nunca matei, eu não roubei, eu até dei dinheiro lá naquela caixinha que tinha lá na igreja, eu ia lá uma vez por mês, eu ajudei o missionário, eu cantava lá, eu ajudei os pobres, eu profetizei, eu preguei, eu expulsei demônios, eu fiz milagres em nome de Jesus, estou dentro. E Jesus diz para esses que profetizam, que fazem milagres e que expulsam demônios, vai dizer naquele dia: não conheço vocês. Imagine nós que não fizemos nada disso, porque eles vão ter um argumento. E nós que não fizemos nada disso, sem Cristo, que argumento eu e você vamos ter? Todos vão tentar se justificar pelo que fizeram. Isso vale? Não, de jeito nenhum. Tudo que eu e você fazemos à parte de Cristo não vale nada, por favor. O Espírito Santo revela isso. Tudo que você faz à parte de Cristo não é trapo de imundícia. Isaías diz, nós vimos hoje um pouco, as nossas justiças, não os nossos pecados, para Deus são trapo de imundícia, não valem nada.
Gálatas capítulo 3, versículos 10 a 11. Aqueles que vão chegar lá diante de Deus, tentando se justificar pelas obras, pelo que eles fizeram, nas suas religiões, inclusive na religião evangélica, talvez alguns aqui da comunidade cristã. Olha o que Paulo diz para aquele que tenta se justificar diante de Deus pelo que ele faz ou deixa de fazer. Os que são pela prática da lei, Gálatas 3, 10 a 11, estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente diante disso que diante de Deus ninguém é justificado pela lei. O justo vive pela fé em Cristo. Pela prática da lei, mas eu fiz isso, Deus, eu fiz aquilo. Eu sei que eu não sou uma boa pessoa, tão boa, mas eu fiz tudo isso. Lembra que Jesus disse: malditos os da esquerda. Por quê? Porque rejeitaram a Cristo e tentaram se justificar pelas suas obras. Paulo está dizendo: maldito todo aquele que não persiste. Você quer? Então obedece tudo em todo o tempo. Pega a palavra de Deus e obedeça tudo 100%. Você já sabe que não dá. Não vai dar para eu e você obedecermos tudo em todo o tempo, a hora que nós chegarmos em casa. Esses são malditos, porque rejeitam a Cristo. Maldito é condenado todos os que estiverem diante de Cristo, com a base em suas obras, sua religiosidade, que eu sou uma boa pessoa, que eu faço isso, eu não faço aquilo, é condenado. Seja a pessoa mais correta, mais religiosa que for, está condenado. Versículos 14 e 15 de Apocalipse. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo, o inferno. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Não é se participava da religião, se fez isso ou aquilo, é se o nome está escrito no livro da vida. Aqui a morte é lançada, porque não vai haver mais morte. Não haverá mais morte, nem para aqueles que creem e nem para aqueles que não creem. Há dois estágios eternos, um na presença de Deus, outro fora. Não há mais morte. É lançada no Hades ou no inferno, o lugar dos mortos, onde aqueles que morreram sem Cristo, o Sheol do Velho Testamento. A segunda morte é a separação eterna. Como é difícil falar disso. Todos nós morremos a primeira morte. Todos nós vamos passar pela morte. E a separação dessa realidade, morte não é o fim da existência, mas a separação de uma realidade. Essa segunda morte é a separação eterna de Deus. Aqui, Jesus, que havia apresentado o seu amor, a sua graça e a sua misericórdia, agora manifesta a sua santidade e a sua justiça aos que rejeitam a Ele, ou aos que o rejeitaram. Todos vão ser condenados, porque se eu e você fôssemos julgados pelo que nós fizemos, nós seríamos condenados, porque nós somos pecadores e muito pecadores. Mas há um livro da vida. Aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida não são condenados. Quem são eles? João capítulo 3,
versículos 16 a 19. Um texto que nós já lemos várias vezes. A fé vem pelo ouvir, ouvir pela pregação de Cristo. Como é que, se você não sabe o que a gente está tratando, como é que você pode saber que o teu nome foi escrito no livro da vida? E Jesus está dizendo aqui como é que isso acontece. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O Deus que estabeleceu um dia que há de julgar o mundo, amou o mundo. Não essa realidade, porque essa realidade vai acabar. Ele amou pessoas. Ele amou pecadores. Nós não sabemos, mas Paulo era um fariseu que odiava a Cristo. Estava vivo durante a crucificação de Cristo. Se ele estivesse presente, eles seriam daqueles que diria: crucifica-o. Mas Paulo, sendo pecador que era, foi salvo. Isso significa que eu e você, para nós que somos pecadores, há salvação. Nós podemos, pela graça de Deus, recebendo a Cristo, sermos salvos e termos todos os nossos pecados perdoados. Por que Deus fez isso? Porque Ele amou pecadores, eu e você, e Ele provou o seu amor para conosco, mandando Cristo, porque sem Cristo nós iríamos para o inferno merecidamente. Ele amou tanto o mundo que deu graça, não por obras, porque se nós tentarmos nos achegar diante dele por obras, seremos condenados. Então Ele dá por amor e de graça. Jesus. Qual o objetivo? Para que você participe da comunidade cristã de Londrina? Para que todo aquele que crê em Cristo não pereça, onde? Lá naquele dia do juízo. E a chance é agora, hoje. Eu não sei o que vai acontecer comigo daqui a pouco. Você também não sabe. Se crer em Cristo, recebe a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo. Essa não é a vontade de Deus. Mas para que o mundo fosse salvo por meio dele, Cristo. Quem crê nele não é condenado. Quem crê em Cristo, a única possibilidade, não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Já está, não é que passou a ser, nasce condenado. Já está. Eu e vocês, por termos nascido nessa realidade, pecadores, o nosso destino era o inferno. Se Deus em Cristo não realizar uma intervenção e nós o recebermos como Salvador e Senhor, nós continuamos a passos largos para lá, justamente. Mas Deus amou que deu o seu Filho, a vontade dele não é que nós sejamos condenados. Quem crê em Cristo não é condenado, mas quem não crê já está. Por quê? Porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Por que as pessoas não recebem a Cristo? Por que elas não recebem Jesus? É Jesus aqui. Porque como posso rejeitar Deus em carne, sem pecado, morrer a pior das mortes por mim, que sou tão pecador? Como é que eu posso? Jesus explica. O julgamento é esse, a luz que é Cristo, Ele é a luz do mundo. Veio a esse mundo para salvar pecadores. Acontece que os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Os homens são responsáveis. Tem a luz, Cristo veio para salvar. Eu amo mais o meu pecado.
que se manifesta de diversas formas. As pessoas são condenadas não porque são muito pecadoras, elas são condenadas porque rejeitam a Cristo. Pedófilos, talvez o crime mais hediondo, que se arrependem e creem em Cristo, são perdoados. Religiosos que se acham bons, que fazem isso, aquilo, e que jamais seriam comparados a um pedófilo, porque se acham bons, se morrerem assim, vão para o inferno. O que a gente pode aprender disso, irmãos? Por que esse texto é a palavra de Deus? Qual que é o objetivo? É para colocar medo. Você vai estar diante de Cristo. Você pode concordar ou não, você pode achar isso uma maior bobagem, mas você vai estar lá. Você vai lembrar do que a gente está falando aqui agora. Você vai lembrar. Você vai ser julgado. O que você vai apresentar? Se você reconhecer que é um pecador hoje, que seu pecado não é contra as pessoas, como nós vimos, é contra Deus, Deus Santo. E movido pelo Espírito, porque é Ele que faz isso, eu não posso fazer isso no seu coração. E Ele levar você ao arrependimento, diga: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador. Me perdoa, Senhor, pelos meus inúmeros pecados. Eu sei que eu sou um pecador. Mas, Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor me amou, sendo eu que eu sou o pecador. E o Senhor provou o seu amor, que deu o seu Filho por mim na cruz. E a Tua palavra diz que se eu crer nele, eu não sou condenado, eu sou absolvido. Isso mostra que o meu nome está escrito lá no livro da vida, do caminho, da luz, da vida que é Cristo. Senhor, eu confesso que Jesus Cristo é o meu Salvador e Senhor, eu o recebo pela fé. Você não vai ter nenhum êxtase emocional, não vai cair, abrir o céu literalmente, mas o seu entendimento vai ser aberto pelo poder da palavra, ação do Espírito Santo, e a sua vida vai ser transformada por Cristo. Você nunca mais vai ser o mesmo. Agora, se você acha que se garante, você acha que não é tão bom, tão ruim assim, você está entre aqueles que vão ser colocados à esquerda. Qual o propósito desse texto? É para que o Espírito Santo fale com você e você se arrependa, esteja entre aqueles que vão ser chamados: venham todos bem-vindos do meu Pai, meus irmãos. Jesus nos chama de irmãos, aqueles que creem. Às vezes, mas eu sou muito pecador. Não é a gravidade dos pecados que condena ninguém, mas a rejeição a Cristo. Que tipo de pecado? Religião, justiça própria, bom conceito a respeito de você mesmo, mentiras, adultério, embriaguez, perversão, pecados, fruto de uma natureza de pecado que só Cristo pode tratar. Irmãos, eu só estou expondo a Escritura. O meu desejo é que você, como Paulo diz, Deus ordena que a todos em todo lugar se arrependam, recebam a Cristo. Se você não tem certeza, fale com Ele agora. Não tem palavra bonita? Fala: meu Deus, eu sou um pecador, eu sou isso que a tua palavra diz. Eu me arrependo e eu recebo a Cristo. E se você quiser conversar, depois vai ser um prazer.